permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando mais uma noite da novena preparatória à festa do Divino Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. E cada noite, amados irmãos, nós meditamos um dos 7 dons do Divino Espírito Santo. Os dons são estas graças especiais do Espírito Santo que são derramados em nossa vida para que nós possamos agradar a Deus e para que nós possamos, na nossa vida concreta de cada dia, possamos viver como filhos de Deus, possamos desempenhar a nossa missão. E hoje, o dom do Espírito Santo, reservado para esta noite, que agora iremos meditar, é o dom do temor de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos purificar um pouco a nossa ideia de temor. Para nós, temer é ter medo. Para nós, o temor é um susto natural que provamos diante de alguma realidade. Deus não quer que o temamos neste sentido. Deus não quer o nosso medo. Deus não nos criou para que vivêssemos no mundo amedrontados pelo seu olhar.
Deus nos criou para que fôssemos atraídos para o seu amor. E onde há amor, não há temor. Porém, o temor, enquanto as Sagradas Escrituras nos oferecem e a Igreja nos ensina, é, em primeiro lugar, o temor de perder a Deus. Nós não temos temor de Deus, nós temos temor de perder a Deus em nossa vida. Nós devemos ter medo, amados irmãos e irmãs, e, portanto, lutarmos com todas as nossas forças para que o mundo não nos seduza de tal modo que nós voltemos as costas para Deus e cada um prefira o mundo, abandonando o amor de Deus. Em primeiro lugar, então, para compreendermos o justo temor de Deus, é o temor de perder o seu amor. O cristão, ele não tem medo de ir para o inferno. O cristão tem medo de perder o amor de Deus. O cristão tem medo de afastar-se de tal modo de Deus que não possa haver mais um retorno para Ele. O cristão tem medo de que no fim desta vida ele tenha vivido uma vida que o fez encontrar-se depois da vida com o nada. Ele que havia sido criado para encontrar-se com tudo. Ele que havia sido criado para encontrar-se na posse plena de Deus. O céu não é outra coisa senão possuir a Deus e por Ele ser possuído. Então, o verdadeiro temor de Deus nos leva a valorizar as coisas do mundo relativas ao amor de Deus, dizendo de modo mais simples e inteligível: o temor de Deus nos faz olhar para todas as coisas do mundo e nos perguntarmos: isso me aproxima de Deus ou, pelo contrário, isso me afasta de Deus? E se isso me aproxima de Deus, eu incentivo, eu afervoro, eu aumento. E se isso me afasta de Deus, eu fujo, eu excluo do horizonte das minhas escolhas diárias. Temer a Deus é amá-lo de um modo absoluto, ao ponto, como dizia São Paulo, considerar todas as outras coisas como nada diante de Jesus. O verdadeiro cristão é aquele, como diz no Evangelho, é aquele que encontrou o tesouro escondido e por isso ele não tem medo de vender tudo o que tem, porque ele sabe que ele está adquirindo algo muito mais valioso. Ele sabe que ao desfazer-se do pouco que tem, ele adquire a plenitude da vida e da felicidade. Por isso o cristão não é um eterno amargurado porque fez escolhas que o aproximam de Deus e fez com que eles abrissem mão das outras coisas do mundo. Quem pensa o cristianismo debaixo desta ótica não é cristão, não entendeu o cristianismo. O cristão é aquele que alegremente diz não ao mundo para poder dizer sim a Jesus. Ou dizendo ainda de modo mais forte, o cristão não diz não ao mundo, o cristão diz sim a Jesus. E esse sim a Jesus é tão forte, é tão radical, que as coisas do mundo não mais atraem o seu sim, não mais atrai o seu coração. As coisas do mundo se tornam irrelevantes, se tornam como elas são, passageiras, inadequadas, que logo, logo vão ficar sobre esta terra. Então esse é o primeiro elemento do verdadeiro temor de Deus. O temor de Deus é o dom que nos faz
temer perder a Deus, que nos faz avaliar de tal modo as coisas que quando a gente as compara com Deus, a gente não tem dúvida de que nós preferimos a Deus. E isso é um dom do Espírito Santo. Isso precisa ser um dom do Espírito Santo, porque humanamente nós somos atraídos pelas coisas palpáveis, porque humanamente nós somos inclinados para as coisas do dia a dia, as coisas concretas. Somente o Espírito Santo, derramando no nosso coração o dom do temor de Deus, nos faz avaliar as coisas que não são Deus, para assim nós assumirmos a Deus como único tesouro da nossa vida. Nas Sagradas Escrituras tem uma frase que agora eu gostaria que ela guiasse o segundo ponto. O primeiro ponto, repito, temer a Deus significa ter medo de perder a Deus, ter medo de perder o amor de Deus. O segundo elemento que inicio com esta frase, a frase diz: o temor de Deus é o início da sabedoria. A verdadeira sabedoria, amados irmãos, não é acumular conhecimento. E nós vimos no primeiro dom do Espírito Santo. A verdadeira sabedoria não é entender de matemática, de ciências, de química, de física, de biologia. A verdadeira sabedoria é compreender que este mundo passa, que a figura deste mundo passa e que, portanto, nós devemos nos empenhar pelas coisas eternas. Se vocês me permitem, talvez nos ajude a compreender se nós pensarmos usando uma imagem, uma metáfora. Imagine alguém que entende de terrenos. Cadê Eliomar? Eliomar é que entende muito de terreno. Imagine alguém que entende muito de terrenos e passa num lugar onde tem vários lotes a preço de banana. Ninguém dá nada por aqueles lotes, mas ele, porque entende muito, ele percebe que depois de algum tempo aquilo vai valer muito. Então ele compra aqueles terrenos, não pensando no valor que aquilo tem no momento, mas com sabedoria, pensando no futuro, pensando no amanhã. E de fato, quando o futuro chega, quando o amanhã chega, ele tem razão e torna-se riquíssimo, porque conseguiu enxergar o que ninguém estava enxergando. Essa é a sabedoria que vem do Espírito Santo, é enxergar o que ninguém enxerga. Claro que não nesses termos de compra e venda que eu falei, mas em que termos? A verdadeira sabedoria, ela nasce de um coração que olha para as coisas do mundo, as mais belas, as mais interessantes, as mais atrativas e atraentes, olha para elas e pensa: mas isso tudo vai passar. Mas isso tudo vai passar. Eu preciso salvar a minha alma. Eu preciso ir para o céu. Eu preciso encontrar a Deus, porque lá é eterno, porque lá é para sempre. E então, na sua vida concreta, começa a viver no temor de Deus. Em outras palavras, começa a viver na obediência de Deus. Este homem, esta mulher que assim pensa, está fazendo o melhor negócio de sua vida. Está trocando o que é passageiro pelo que é eterno. Está trocando o que é finito, pequeno e que um dia vai acabar por aquilo que é infinito. Está trocando o tempo pela eternidade. Então, o início da sabedoria é o temor de Deus. E o temor de Deus é que me faz ver as coisas como elas são.
E o que são as coisas? Passageiras. Mais cedo ou mais tarde passarão. Porém, amados irmãos, aqui é necessário fazer uma ressalva. Então isso significa que agora nós não vamos nos preocupar pelas coisas do mundo? Isso significa que a partir de agora não vamos estudar, não vamos trabalhar, não vamos cuidar da saúde, não vamos cuidar de nós mesmos, não vamos cuidar uns dos outros? Claro que não. Significa, porém, que todas essas coisas que são boas e que nós devemos procurar e fazer, todas essas coisas precisam estar a partir do segundo lugar, porque o primeiro lugar pertence a Deus. E porque eu vivo o dom do temor de Deus, eu então sei que estas coisas podem muito bem ter a sua importância, mas elas são relativas. Elas têm a importância enquanto começam a ocupar a lista de prioridade da minha vida a partir do segundo lugar. Nada deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Este é o primeiro mandamento da lei de Deus. Nada pode ocupar o primeiro lugar. E por último, amados irmãos, eu gostaria que nós pensássemos agora, já nos dirigindo para o final dessa homilia, que nós pensássemos como aprofundar na nossa vida o dom do temor de Deus. Em primeiro lugar, vivendo os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja. Eles são lei de Deus. Cada um dos mandamentos é um pedido de amor que Deus faz a nós. Quando alguém que nós queremos muito bem nos pede uma coisa, para nós aquilo não é um peso, não é uma obrigação, para nós é uma alegria, porque vai demonstrar o quanto nós queremos bem àquela pessoa. Cumprir a lei de Deus, para que ela seja verdadeiramente cumprida, precisa nascer deste mesmo sentimento. Estou cumprindo a lei de Deus, não porque é uma obrigação, é um jugo, é um peso que Ele coloca na minha vida, mas porque eu o amo e em tudo quero fazer a sua vontade, até os mínimos detalhes. Mas concretamente, amados irmãos, o que seria cumprir a lei de Deus? Em primeiro lugar, não cumpre a lei de Deus quem não sabe de cor os 10 mandamentos. Parece que muitos de nós aprendemos os 10 mandamentos na catequese e depois nos esquecemos. Assim como nós aprendemos a ordem da tabela periódica e logo depois parece que aquilo ficou adormecido e nos esquecemos. Os 10 mandamentos, eles não são a tabela periódica. Os 10 mandamentos precisam ser a luz para o nosso dia a dia, precisam ser um farol a indicar os nossos caminhos. Peço aos catequistas aqui presentes, temos aqui a coordenadora paroquial da catequese, peço que a gente, durante este ano, foque na catequese para que os jovens e as crianças aprendam os 10 mandamentos. E diz as Sagradas Escrituras: quem ensinar os mandamentos aos outros, brilhará no céu como as estrelas. Mas, concretamente, viver bem a nossa fé é viver o temor de Deus. Mas, além disso, o respeito pelas coisas sagradas é viver o temor de Deus. Eu conheci a minha bisavó, e ela, daquele tempo antigo, ela não entrava na igreja sem colocar o véu, porque ela tinha aprendido que era uma falta de respeito ir para a igreja sem colocar o véu. E ela tinha isso tão arraigado dentro de si, isso era tão forte para ela, isso fazia tão parte de sua vida, que uma vez nós fomos a um teatro
onde acontece a paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, e ela, vendo que aquele era um teatro onde se representava a paixão de Cristo, ela tirou o véu e colocou no véu antes de entrar. Então, isso aqui nos lembra, amados irmãos, como as pessoas mais antigas tinham um sentido de respeito pelo sagrado, porque viviam o temor de Deus, que nós estamos perdendo. Quantos de nós conversamos dentro da igreja? Quantos de nós fazemos uma genuflexão mal feita? E aí a gente se transforma feito os soldados romanos, que se ajoelhavam diante de Jesus para caçoar dele. Quantos de nós não têm um respeito pelos tempos sagrados? Cada um aqui pode puxar um pouco pela memória e vai lembrar como era a Semana Santa há 20, 30, 40 anos atrás. Se ela não carregava um sabor especial, o silêncio nas ruas, as atitudes dentro de casa, os modos de fazer. Hoje, a Sexta-feira Santa torna-se um banquete. 2 dias no ano de jejum obrigatório e nós transformamos num banquete. Isso é falta do temor de Deus. Precisamos implorar ao Espírito Santo que renove no nosso coração o temor de Deus. Mas, padre, vem gente de não sei da onde e é o costume da nossa família. Que maravilha! Se você esperasse 2 dias, teria um outro sabor. Você estaria comemorando a ressurreição do Senhor e não zombando de sua morte. Respeito pelas coisas sagradas, respeito pelos ambientes sagrados, respeito pelo tempo sagrado, Quaresma, Semana Santa, respeito pelo dia sagrado. Qual é o dia sagrado dos cristãos? O domingo. Às vezes nós confundimos, e eu não estou com pressa, a homilia vai ser cumprida. Às vezes nós confundimos guardar o domingo com o preceito de ir à missa ao domingo. São 2 coisas. Uma coisa é guardar o domingo e uma coisa é ir à missa aos domingos. Guardar o domingo vai muito mais além do que ir à missa. Guardar o domingo é viver este dia com um sabor de eternidade, com um sabor de céu, com um sabor de vida eterna. Guardar o domingo é simplesmente dar àquele dia toda um esplendor diferente, claro, dedicando-se à família, claro, usando para descansar, usando para o lazer, mas como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, façais tudo para o Senhor. Guardar o domingo é passar um tempo maior de oração. Guardar o domingo é meditar o Evangelho do domingo. Imagine se nós, cada domingo, meditássemos 15 minutos o Evangelho. Será que quando nós escutássemos na igreja, será quando nós ouvíssemos a homilia, será que isso não teria um sabor diferente? Será que isso não nos encheria, não nos alimentaria muito mais? O temor de Deus nos leva a coisas concretas. A oração, ao terço, a leitura da palavra de Deus. Mas também o temor de Deus nos leva ao amor aos irmãos. Amar os irmãos é dar uma esmola, amar o irmão é não caluniar, amar o irmão é ter sempre o irmão em alta conta para si mesmo, não deixar que você se sinta melhor do que os outros.
E assim, amados irmãos, nós estaremos colocando em prática no nosso dia a dia, na nossa fé, o dom do temor de Deus. E agora eu repito os 3 elementos para que eles se fixem bem em nossa mente. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é temer perder o amor de Deus. É temer ir para o inferno, porque ir para o inferno é perder a bondade do Senhor. Segundo elemento, a sabedoria, o temor de Deus é o início da sabedoria. O verdadeiro homem sábio, a verdadeira mulher sábia, é aquela que teme a Deus e que, portanto, consegue avaliar as coisas de acordo com o temor de Deus. Isso me leva para o céu, isso não me leva para o céu. Isso me ajuda, isso não me ajuda. E por último, o temor de Deus nos leva à vivência concreta do respeito a Deus, respeito à lei de Deus, respeito à lei da igreja, respeito aos lugares sagrados. Dentro da igreja não se brinca, dentro da igreja não se usam palavras inadequadas, dentro da igreja não se veste de modo indecoroso. Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu em Fátima, ela reclamou muito o modo de vestir das pessoas. E é porque ela não veio numa missa num dia de verão na paróquia de São José Operário. O modo de vestir com simplicidade, com beleza. Ninguém precisa estar mal vestido, mas com decoro. Eu acho muito bonito porque ninguém vai ao fórum de bermuda, mas a gente vem para a missa de bermuda. Vejam o que é o temor de Deus, o primeiro lugar e as outras coisas. Eu até poderia vir na igreja de bermuda, se eu fosse a todos os outros lugares assim. O decoro, o modo de falar, o modo de se comportar. Depois, o respeito pelas coisas sagradas. Senhores coroinhas, senhoras e senhores ministros, como é bonito quando a gente vê o respeito pelos panos sagrados da igreja. Conheci a senhora que lavava as alfaias da minha paróquia e me lembro com muito amor o modo como ela fazia, uma bacia própria, um paninho molhado próprio para limpar o varal, depois ela colocava uma toalha por cima. Isso é temor de Deus. O modo como a gente comunga, o modo como a gente reza, tudo isso indica o modo como nós amamos a Deus. São João diz: filhinhos, amemos a Deus, mas não amemos de boca, amemos com atitudes. E o temor de Deus nos ajuda a viver esse amor com reverência, com respeito, mas viver com leveza. Isso é muito importante. Não podemos viver o temor de Deus com medo de tudo, achando que tudo é pecado, achando que tudo que fazemos está errado. Isso seria o outro oposto, o extremo oposto a esta atitude. Se às vezes nós somos frouxos demais, às vezes nós somos muito fechados demais. Aristóteles ensinava: a virtude está no meio, nem numa ponta, nem na outra. Viver a fé com respeito, com temor, mas com leveza. Sobretudo, se isso significar não julgarmos os demais. Ou seja, às vezes nós queremos tanto que as pessoas vivam o temor de Deus que a gente começa a julgar o outro. Fulano está com a roupa curta, Beltrano está desse jeito, fulano fez uma reverência errada. Não, o temor de Deus é para mim, disse nosso Senhor. Tira primeiro a trave do teu olho, aí depois você pode
ajudar o teu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Porém, como nunca a gente vai conseguir tirar toda a trave do nosso olho, a gente nunca deve apontar para o olho do irmão dizendo que tem um cisco. Então, com leveza, com simplicidade, em outras palavras, com amor. Temor de Deus é amar a Deus até as últimas consequências, é amar a Deus nas coisas mais simples do dia a dia, para que Ele seja tudo em nós. Amém. Cantemos o nosso ofertório.